que você não enxerga em si está te controlando. É assim que Carl Jung nos alerta para o lado oculto da psique, aquilo que chamamos de sombra. Você pode viver uma vida inteira acreditando que é senhor das suas escolhas, quando na verdade são forças invisíveis, enterradas no inconsciente, que determinam suas atitudes, desejos, impulsos e até fracassos. A maioria passa a vida sem sequer suspeitar disso. Mas aqueles que ousam olhar para dentro descobrem algo perturbador e, ao mesmo tempo, libertador. No final deste vídeo, vou compartilhar uma técnica rara, pouco conhecida, capaz de iluminar o que há de mais escondido dentro de você, mas que governa silenciosamente sua existência. Imagine quantas vezes você já se perguntou por que repete padrões que jurou abandonar. Quantas vezes, diante de uma decisão, algo dentro de você parece sabotar o caminho consciente que escolheu. Já percebeu como há momentos em que você age de forma contrária ao que acredita ser sua vontade? Isso não é fraqueza de caráter nem azar. É a sombra junguiana operando nos bastidores, guiando silenciosamente seu destino. A psicologia profunda nos mostra que o que você rejeita em si não desaparece. Pelo contrário, ganha poder. E quanto mais você finge que não existe, mais ele dirige sua vida. A multidão, perdida em condicionamentos coletivos, acredita que basta pensar positivo, mudar hábitos superficiais ou buscar distrações externas para superar suas dores. Mas Jung nos ensina o contrário. O que você não confronta dentro de si retorna como destino. A verdadeira libertação não está em negar ou reprimir, mas em integrar. A sombra não é apenas aquilo que você considera feio ou errado, mas também potências adormecidas, talentos esquecidos e forças criativas enterradas. O erro da maioria é fugir da escuridão interior, quando é justamente nesse mergulho que se encontra o ouro espiritual. Feche os olhos por um instante e sinta: existe dentro de você uma camada de energia que insiste em se expressar, ainda que por meio de sintomas, raiva, ansiedade, repetições afetivas, medo sem explicação. Cada emoção que você tenta sufocar se converte em corrente oculta que prende sua vida. Imagine como seria encarar esse espelho sem máscaras, ver refletido não apenas quem você pensa ser, mas tudo o que foi rejeitado. Esse encontro pode parecer assustador, mas também é a porta de entrada para a individuação, o caminho descrito por Jung como a jornada de se tornar quem realmente é. Curiosamente, essa ideia não é nova. Os textos gnósticos já falavam sobre a necessidade de enfrentar o duplo interior, a imagem oculta que espelha nossas sombras. Nos Vedas, a ignorância de si mesmo é chamada avidya, a raiz de todo o sofrimento humano. No taoísmo, o equilíbrio entre yin e yang mostra que a luz só existe em relação à escuridão. Jung bebeu dessas fontes antigas e as traduziu para a psicologia moderna, revelando que a alquimia do ser não é metáfora, mas processo psíquico real. O chumbo da sombra precisa ser transmutado em ouro de consciência. E hoje, a ciência moderna começa a confirmar o que esses mestres já sabiam. Pesquisas em neurociência mostram que mais de 90% de nossas decisões são tomadas de forma inconsciente antes mesmo de chegarem à mente racional. Estudos sobre vieses cognitivos revelam como padrões invisíveis guiam nossas escolhas, mesmo quando acreditamos estar sendo lógicos. É como se o inconsciente coletivo descrito por Jung fosse agora mapeado em laboratórios. Forças ancestrais, arquétipos herdados, símbolos que moldam culturas inteiras e influenciam até mesmo sua vida pessoal. Mas não basta compreender intelectualmente. É preciso vivenciar. Você pode aplicar hoje um pequeno exercício. Observe uma reação sua diante de uma crítica. Ao invés de se defender, respire fundo e pergunte: o que dentro de mim se sente ameaçado? Essa pergunta simples abre um espaço interior para que a sombra se manifeste.
Não se trata de julgar ou corrigir, mas de testemunhar. O simples ato de iluminar o que estava escondido já diminui o poder que isso tinha sobre você. Quem pratica esse tipo de observação relata mudanças significativas no modo como reage à vida. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Existe uma dimensão ainda mais profunda da sombra que não é apenas pessoal, mas coletiva. Jung chamou de inconsciente coletivo a camada da psique que todos compartilhamos, um reservatório de imagens, mitos e símbolos universais. Os arquétipos não são ideias abstratas. Eles vivem em nós, encenando dramas internos que depois se projetam no mundo externo. Quando você se apaixona, quando sente inveja, quando entra em conflito com alguém, muitas vezes não é apenas você, mas um arquétipo em ação. E reconhecer isso é como despertar em meio a um sonho. Mas o que vem a seguir vai além de tudo o que já falamos. Porque ao reconhecer sua sombra, você não apenas se liberta de correntes invisíveis, você toca no mistério da própria criação. Cada sombra integrada se transforma em fonte de luz, e cada dor encarada revela uma potência adormecida. A vida deixa de ser um campo de batalha contra si mesmo e passa a ser um laboratório alquímico de transmutação. E o mais fascinante é que, quanto mais fundo você vai, mais percebe que a sombra não é inimiga, mas mensageira. E quando você acessar o que está por trás disso, compreenderá que a sombra não é apenas uma parte sua, ela é o caminho. Pois o que está escondido em você vai além do que a mente pode conceber, e aquilo que ainda não se mostrou guarda uma chave que, quando girada, muda tudo. Cada vez que você se aproxima da sombra, um portal sutil se abre dentro da sua psique. Esse portal não é físico, nem pode ser descrito com palavras comuns, mas é uma experiência tangível, quase visceral. É como se uma parte esquecida de você estendesse a mão, pedindo reconhecimento. E é justamente nesse contato que surge a sensação de estranheza. Você se olha por dentro e se vê dividido. Esse sentimento é chamado por Jung de enantiodromia, o movimento dos opostos. Aquilo que você reprimiu por anos retorna como força contrária, buscando equilíbrio. Não se trata de punição, mas de compensação psíquica. Sempre que a consciência insiste em negar um aspecto, o inconsciente o traz de volta, mais forte, mais insistente. Esse ciclo continua até que você o acolha. A sombra não se manifesta apenas em crises emocionais ou em padrões de relacionamento. Ela se infiltra em sonhos, símbolos e até mesmo no corpo. Um sonho recorrente com quedas, perseguições ou figuras ameaçadoras não é acaso. É a linguagem simbólica da psique tentando mostrar o que você insiste em ignorar. O corpo também fala. Tensões crônicas, dores recorrentes, até mesmo lapsos de memória podem ser expressões somatizadas daquilo que não encontra voz. Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E essa frase não é apenas uma metáfora, mas uma descrição exata de como vivemos prisioneiros do invisível. É como se cada recusa em olhar para dentro se transformasse em um nó que mais cedo ou mais tarde apertará até ser reconhecido. O interessante é que a sombra não se limita ao que você considera negativo. Muitas vezes, ela contém qualidades de grandeza que você não ousa assumir. O medo do julgamento, a insegurança ou os padrões herdados da família fazem com que talentos sejam enterrados. Pessoas que poderiam ter sido artistas, líderes ou visionários vivem vidas apagadas porque internalizaram que não deveriam brilhar. Esse fenômeno é conhecido como sombra dourada. Não apenas o que é sombrio é reprimido, mas também o que é luminoso. Reconhecer isso é perceber que, ao fugir da sombra, você não está apenas evitando dor, mas também sufocando o seu próprio poder criativo. Jung via a sombra como a matéria-prima da individuação. Assim como os alquimistas trabalhavam com o chumbo em busca do ouro, nós trabalhamos com nossas partes mais densas para extrair delas a essência luminosa. Cada confronto com a sombra é um ato alquímico.
Você dissolve ilusões, coagula novos sentidos, purifica emoções, integra opostos. É um processo que exige coragem, porque envolve atravessar o fogo simbólico, aquele que queima máscaras e papéis sociais. Mas é também um processo de graça, porque à medida que você aceita o que era rejeitado, nasce uma sensação de inteireza. O que antes era ruído se torna música. Essa jornada não é solitária. O inconsciente coletivo, como descreveu Jung, nos conecta a todos. Quando você enfrenta sua sombra, algo em você ressoa com toda a humanidade. Por isso, símbolos de heróis descendo ao submundo, deuses que enfrentam monstros ou iniciados que atravessam o deserto, são universais. Eles representam o mesmo processo psíquico em culturas diferentes. Hércules enfrentando a Hidra, Cristo no deserto, Buda diante de Mara, todos são arquétipos da luta com a sombra. Ao enxergar esses mitos sob a lente da psicologia profunda, você percebe que não está apenas lendo histórias antigas, mas acompanhando mapas de sua própria alma. E é exatamente por isso que a sombra assusta tanto. Ela traz a lembrança de que você não é dono absoluto de si. Há forças maiores operando através de você, padrões arquetípicos que moldam sua vida de forma invisível. A tentativa de controlar tudo racionalmente é como nadar contra a correnteza de um rio imenso. O caminho não é lutar contra, mas aprender a se mover junto, consciente. Esse aprendizado exige humildade. Admitir que você não é apenas aquilo que mostra ao mundo, mas também tudo o que se esconde nas profundezas. Esse reconhecimento abre um campo de compaixão, tanto consigo quanto com os outros. Afinal, todos carregam sombras, e a diferença está apenas no modo como cada um escolhe lidar com elas. Ao mergulhar mais fundo, surge uma revelação. A sombra não é um erro, mas um convite. Cada aspecto oculto, cada emoção reprimida, é um pedaço do quebra-cabeça que forma sua totalidade. Negar isso é viver incompleto, sempre dividido. Integrar, por outro lado, é entrar em contato com a alma. Jung dizia que o processo de individuação era, no fundo, um chamado espiritual, porque conduzia o ser humano a uma reconciliação com o self, a centelha divina em seu interior. Nesse ponto, psicologia e espiritualidade deixam de ser campos separados e se tornam linguagens diferentes para falar da mesma verdade. A jornada da consciência é uma jornada de retorno ao sagrado que habita em você. Mas é preciso estar atento, porque a sombra é astuta. Ela se projeta nos outros, fazendo com que você enxergue fora aquilo que não aceita dentro. Por isso surgem julgamentos intensos, rejeições radicais e até ódios inexplicáveis. Sempre que você sente repulsa exagerada por alguém, é provável que esteja diante de um espelho invisível. Reconhecer isso é um dos passos mais difíceis, porque envolve retirar a atenção do outro e voltar o olhar para dentro. Mas quando essa ficha cai, algo mágico acontece. Em vez de gastar energia combatendo o mundo, você começa a recolher energia para transformar a si mesmo. É nesse ponto que muitas pessoas desistem, porque o ego resiste. A mente prefere acreditar que o problema está nos outros, nas circunstâncias, no destino. Olhar para a sombra exige honestidade radical, e essa honestidade dói, mas é uma dor que cura, porque corta as ilusões. É como remover um espinho que ficou enterrado por anos. O processo pode ser desconfortável, mas só assim o corpo começa a se regenerar. Da mesma forma, só quando você encara suas feridas emocionais, pode começar a cicatrizar de verdade. O sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um mensageiro, um chamado para a transformação. Ao longo do caminho, você perceberá que a sombra tem camadas. A primeira é pessoal, formada pelas experiências da infância, pelas repressões e traumas que moldaram sua personalidade. Mas existe também a sombra cultural, padrões que sua sociedade considera inaceitáveis e que acabam sendo reprimidos em todos. E além dela, há a sombra coletiva, conteúdos universais, presentes em toda a humanidade, que emergem em momentos de crise social ou transformações históricas.
Esse reconhecimento mostra que sua jornada individual está entrelaçada à jornada do mundo e que seu processo interior contribui silenciosamente para a consciência coletiva. Um detalhe curioso é que a sombra não pode ser eliminada. Ela é parte constitutiva do ser. Tentar destruí-la é como cortar uma raiz que sustenta a árvore. O segredo está na integração. A luz sem sombra se torna frágil, ilusória, incapaz de resistir às tempestades. Mas a luz que abraça a sombra se torna sólida, real, enraizada. Por isso, integrar a sombra é, paradoxalmente, um ato de fortalecimento. Você não se torna perfeito, mas inteiro. E ser inteiro é mais valioso que ser perfeito, porque a inteireza inclui tanto as falhas quanto as virtudes, numa dança que reflete a totalidade da vida. Essa totalidade é o que Jung chamava de self, o arquétipo central da psique, representado em sonhos e visões como círculos, mandalas, figuras luminosas. O self é a força que orienta a sua individuação, atraindo você para a integração. É como um sol interior em torno do qual giram os planetas de sua psique. Quanto mais você se aproxima desse centro, mais sente que sua vida ganha sentido. Não um sentido imposto de fora, mas um significado que brota de dentro, silencioso e incontestável. Esse é o ponto em que psicologia se torna espiritualidade. O encontro com o self é também o encontro com o divino em você. Mas esse encontro não acontece de uma vez. Ele exige paciência, disciplina e coragem. Cada confronto com a sombra é uma pequena morte do ego, um desapego da imagem que você construiu de si mesmo. E como toda morte simbólica, ela abre espaço para renascimento. Esse ciclo de morte e renascimento é descrito em inúmeras tradições espirituais. Osíris sendo despedaçado e reconstituído, Fênix renascendo das cinzas, Cristo ressurgindo após a cruz. Todos esses mitos ecoam a mesma realidade interior. Você precisa morrer para a imagem limitada de si para renascer em sua totalidade. Nesse caminho, os sonhos são aliados preciosos. Jung via nos sonhos a linguagem mais pura do inconsciente. Eles não mentem, não manipulam, não se preocupam com convenções sociais. Eles mostram, de forma simbólica, aquilo que precisa ser reconhecido. Anotar sonhos, refletir sobre eles, buscar seus significados, não é apenas uma prática curiosa, mas uma ferramenta poderosa para dialogar com a sombra. É como receber cartas secretas enviadas pelo inconsciente, cartas que muitas vezes carregam respostas para questões que a mente consciente não consegue resolver. E há algo ainda mais profundo. Quando você começa a trabalhar com a sombra, a sincronicidade se intensifica. Jung descreveu a sincronicidade como coincidências significativas que parecem ligar mundo interno e externo. É como se o universo respondesse ao seu mergulho interior com sinais, encontros, eventos que refletem sua transformação. Esses fenômenos não são meros acasos, mas indícios de que sua psique está em diálogo com a totalidade. É como se, ao integrar sua sombra, você se sintonizasse com um fluxo maior, uma dança invisível que conecta tudo. Esse fluxo não é controlável, e talvez seja aí que mora sua beleza. Ele pede entrega, confiança e abertura. Cada vez que você tenta dominar ou prever, ele escapa. Mas cada vez que você se abre, ele revela mais. A sombra, nesse sentido, é também uma mestra do desapego. Ela mostra que não adianta querer ter controle absoluto. O que realmente importa é estar presente, atento, consciente. Esse estado de presença é em si um ato revolucionário contra os padrões automáticos que dominam a maioria das vidas humanas. E quanto mais você integra, mais percebe que a sombra não era um obstáculo, mas uma guardiã. Ela protege segredos, talentos, forças que só podem emergir quando você está pronto. Por isso,
Muitas vezes, aquilo que você teme encarar é exatamente o que vai libertá-lo. A raiva escondida pode revelar coragem. A tristeza reprimida pode se transformar em compaixão. O desejo negado pode virar criatividade. Nada se perde, tudo é transmutado. A sombra é alquimista e você é o laboratório. Mas o que ainda falta ser revelado vai além de tudo isso. Porque a sombra não é apenas um conjunto de conteúdos psíquicos. Ela é um portal para dimensões mais amplas da consciência. O que está escondido dentro de você não é apenas o que foi reprimido, mas também o que está por nascer. A sombra é gestação, e quando você finalmente se permite atravessá-la, descobre que a vida inteira era uma preparação para esse momento. E mesmo assim, isso é apenas o início. Hoje, uma chama oculta foi acesa dentro de você. O que antes era sombra e silêncio, agora pulsa como revelação viva. O inconsciente não é mais apenas um território distante. Ele respira em sua pele, fala na sua alma e guia seus passos invisíveis. Você atravessou os véus e algo profundo despertou. A verdade de que o que você não enxerga em si não apenas te acompanha, mas molda o seu destino. Agora, essa verdade não está mais escondida. Ela é parte de você. E ainda falta uma última revelação. Um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente. Para selar esse momento de ativação interior, deixe nos comentários a frase ritualística. Eu desperto o olhar da minha sombra e caminho para a inteireza. Assim saberei quem realmente atravessou esse portal e está pronto para a jornada da individuação. Se este chamado ressoou em você, talvez não seja coincidência. Talvez você seja um dos poucos que escutam o eco da alma em meio ao ruído do mundo. Inscreva-se e una-se a este círculo arquetípico de busca e despertar. Aqui caminhamos juntos pela travessia invisível rumo ao Self. Que o Self seja o espelho onde sua sombra se dissolve e sua alma floresce em totalidade. Agora, como um presente secreto para você que chegou até o fim, pratique a técnica da sombra no espelho interior. Escolha um momento de silêncio à noite e coloque um espelho diante de si, iluminado apenas por uma vela. Fixe o olhar em seus próprios olhos, sem julgamentos. Deixe que imagens, lembranças e sensações emergem espontaneamente. Quando sentir um desconforto, não desvie. Pergunte em silêncio: o que em mim pede para ser visto? Anote em um caderno qualquer palavra, símbolo ou emoção que surgir. Repita esse ritual por 7 noites seguidas. Ao final, leia suas anotações como se fossem mensagens de um guia invisível. É a sua própria sombra revelando o que deseja ser integrado.